você é de Canela, de Gramado, olha só o que eu faço. Faço plaquinhas, tá vendo? Bonitinhas, né? Para colocar na porta, plaquinhas de bem-vindo, plaquinhas de cantinho do café. Uma outra proposta de caixa de chá. Tá vendo? Tem várias peças. Vou mostrar uma plaquinha de bem-vindo para vocês. Ó, essa aqui é uma das plaquinhas de bem-vindo, mas tem várias plaquinhas, tá certo? Tem de pendurar chave, tem caixas de bijuteria para você colocar, tem coisas para fazer na cozinha, tá certo? Então, se você quer abençoar, essa é uma grande oportunidade de abençoar o seu próximo, de contribuir para o bem. Tudo que eu vendo é para doação, para obra missionária ou para outras entidades, mas tudo é doação. Sem muitas delongas, como o nosso tema é bastante extenso, né? A gente vai dividir mais ou menos em 3 partes. Nós falamos a primeira parte semana passada, né? E hoje a gente vai falar pelo menos 3, mais fruto do Espírito, as características, né? E na semana que vem a gente tenta terminar, porque realmente é extenso. Mas a maneira que ele é extenso, ele é profundo. E ele é muito importante, então não dá para passar assim, correndo por pontos tão importantes que a gente tem que estudar, tá bom? Então vamos orar. Deus eterno, bondoso e Senhor, queremos te agradecer por mais uns dias de vida em nossas vidas, te agradecer, Senhor Deus, porque chegou o momento de aprendermos mais de Ti, colocar em prática, Senhor, o que o Senhor tem nos ensinado. Abençoe a cada lar representado aqui, a cada família, Senhor, que Tu possas abençoar grandemente e que essa palavra possa fazer a diferença em quem está ouvindo e quem vai multiplicar. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, meu povo lindo. O Gabriel também acabou de entrar. Então, gente, o nosso texto básico que nós estamos usando, eu vou compartilhar a tela, tá em Gálatas, né? De Gálatas 5, de 17 a 23, que vocês já receberam. Então, vou ler, porque é o texto básico que nós estamos estudando, e relembrar só um pouco do que falamos a semana passada e dar continuidade. Tudo bem? Então, vamos lá para Gálatas. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o espírito quer. E o espírito nos impede na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. A imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição, egoísmo, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém? Então, esse texto, gente, que nós falamos semana passada, o apóstolo Paulo estava falando para os cristãos que estavam sendo influenciados, né, por cristãos que vieram do judaísmo e queriam introduzir as práticas do judaísmo no cristianismo. Eles queriam fazer coisas da lei, eles queriam fazer circuncisão, eles queriam comemorar algumas datas e alguns rituais que era pertinente à lei. Mas já não estava mais sobre a lei, estava sobre a graça. E Paulo vem falando essas coisas, tá certo? E Paulo fala aqui que há uma grande
guerra, um confronto entre as coisas da natureza humana e do espírito, tá certo? Então ele fala que essas duas forças se confrontam o tempo inteiro. O tempo inteiro. É com você, foi com o apóstolo Paulo, é comigo, é com qualquer um. E ele fala, e eu coloquei alguns textos para nós, que vai colaborar com isso. Olha lá o que ele escreveu em Romanos 7, de 14 a 25. É um texto um pouco longo, mas vale a pena ler. Olha a guerra que ele tinha, que eu tenho, que você tem. Mas a gente pode vencer. O problema não está na lei. Não é na lei. Pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim. Em você, nele. Pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que eu odeio. Mas se eu sei o que faço é errado, e se mostra que concordo com que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Que texto rico! Esse texto dá para a gente esmiuçar, fala um monte que é muito maravilhoso. Ele fala desse confronto, dessa guerra que ele tem com ele mesmo. O problema ele fala que não está na lei, está nele. A natureza humana que ele fala, o que eu quero fazer, o certo, não faço. Quando eu vejo, estou fazendo errado. Essa guerra, ela não dá trégua em momento nenhum. A gente tem que estar vigilante constantemente. E aí ele fala, como é que eu vou vencer isso? Aí ele fala assim, depois de ter falado, como eu sou miserável, ele fala, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a resposta. Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Então, só para a gente, os textos que vão colaborando, outro é Romanos 8,6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Lindo, né? E aí, Efésios 2:3. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas agora não mais. Por quê? Porque Jesus Cristo ficou lá na cruz, foi lá na cruz morrer pelos nossos pecados. E aí a gente precisa confiar nessa entrega, aceitar esse sacrifício, glorificá-lo, ser grato a ele, dizer para ele, Jesus, eu te agradeço, né? Lembra aquele corinho? Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço. Pois eu vou colocar esse hino aí para vocês. Então,
ser grato e não mais também, né, e não só isso, mais ainda, multiplicadores desse amor. A gente não pode ficar só pra gente, né? Tem que expandir. Esse texto aqui parece que está repetido de Romanos, mas é que faltou o versículo 22, eu coloquei novamente, tá? Então, voltando aqui só nessa recapitulando, né? Então, falamos dessa guerra que foi travada na aula passada, falamos sobre amor, alegria e paz. Lembra que a parte do amor eu fiquei devendo para vocês os slides, né? Mas aí eu coloquei aqui os slides do amor que ficaram faltando, tá certo? Então, olha lá. Quando ele fala do primeiro fruto, né, do Espírito, nós falamos que é o fruto do Espírito. Imagina um cacho de uva cheio de uvinha, mas é o fruto, né? Aquele lá é o fruto. A laranja com 9 gomos, 10, que são 9 frutos, estamos por 9 gomos, mas é o fruto, a laranja. Assim é o fruto do Espírito, tá certo? Então, é a característica dele. O fruto do Espírito ele pode se apresentar, né, ele se apresenta na forma de amor, de paz, de alegria, de bondade. Então, nós vamos vendo as características. Gente, outra coisa. O primeiro que ele coloca é a base, amor. E olha só o que fala lá em 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Amar uns aos outros é a base do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a base do evangelho, do cristianismo, da nossa vida, é o nosso desafio. E temos que colocar em prática, é um exercício diário. Porque aí ele fala, se a gente não amar o irmão que a gente vê, como é que a gente vai falar que ama a Deus que não vê? Não dá, né? E assim nós vamos vendo a importância do amor. O amor, ele é desinteressado, generoso, dedicado a Deus e aos outros. É uma tela ativa que nos obriga a colocar as necessidades dos outros, às vezes acima das nossas mesmo, né? E a gente vai vendo que quando a gente começa a amar o próximo, a gente também se ama. Porque é amar o próximo como a nós mesmos. Sabe aquele amor próprio? Sabe aquela autoestima? Aquela alegria, aquela paz vem desse amor, tá certo? Quando a gente sente o amor de Deus para conosco, a gente quer multiplicar esse amor para com o próximo. O amor honra e celebra a verdade, não importa quão difícil seja de ouvi-la, de dizê-la. Doa a si mesmo, mesmo quando não tem vontade. O amor não permite que os sentimentos ditem as escolhas. O amor é esperançoso, perseverante e confiável. Pessoas amorosas mantêm o ódio. As pessoas amorosas mantêm o ódio, a apatia e a autopreservação longe delas. Não faz parte disso. Ódio, raiva, empatia para autopreservação tá fora, tá certo? Então eu fiquei devendo esses slides na aula passada. Então, falamos da paz, né? Em João 14, 27, falamos da alegria, Filipenses 4, 4, e agora nós vamos falar sobre a paciência. Vamos falar sobre paciência, tá certo? E depois da paciência, nós vamos falar da amabilidade e vamos falar da bondade. Então, vamos lá. Paciência é esperar sem reclamar. Vamos lá para o Salmo 37, 7. Salmos 37, 7. Aquiete-se na presença do Senhor. Espera nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos.
Não se preocupe com quem prospera por caminhos tortos, por desvios, por roubo, por mentiras, por falsidades, por engano. Não! Não fica olhando para essa parte que leva você a ficar inquieto. Ele fala, espera no Senhor. Então, a paciência é esperar sem reclamar. É demonstrar calma em meio a situações estressantes. É demonstrar empatia aos outros quando eles não estão fazendo coisas segundo o nosso padrão. Eu vou te dizer assim, às vezes a gente fala assim, quando nossas crianças estão pequenas, foram pequenas, né? Quem tem bebês, né? Quem tem filhos pequenos, ou mesmo filhos maiores, sabe? Quanta gente aplica, né? A paciência. Porque a gente fala uma vez, duas vezes, três vezes, muitas vezes, para eles compreender e mudar a direção. E ele fala que a gente demonstra empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro, né? Ver por que aquela pessoa tem dificuldade, às vezes, de entender o que nós estamos falando. E, às vezes, se permitir um tempo e falar, será que essa pessoa realmente não está falando uma coisa certa e eu estou tão fechada para o novo que eu não consigo compreender? Porque às vezes a gente já tem ideias formadas sobre determinadas coisas que geram conflitos e não aprendizado. Pense na paciência como um aprendizado. Enfrentar esses momentos novos, né? A paciência é produzida quando damos apoio ao crescimento do outro em sua jornada de vida. É permitir que aquela situação, que aquela pessoa, que o que está acontecendo, pode ser algo que vai fazer com que eu cresça e abençoe aquela vida, tá certo? A paciência é não ficar facilmente desapontado quando acontece um atraso lá, às vezes 10, 15 minutos, mas que não vai mudar a nossa vida em uma semana nem 10 anos. Aquele momento, aquele atraso, o que vai significar para você? Quanto tempo aquilo vai mudar a sua vida? Será que vai mudar? E às vezes a gente fala assim, nossa, que bom que atrasou, porque se não tivesse atrasado, poderia ter acontecido tanta coisa. Olha quantos exemplos a gente tem, né? Não dá nem para citar, né? Que as pessoas que perderam o avião, as pessoas que não foram trabalhar e a torre gêmea caiu, aquelas coisas todas. Frações de segundos pode mudar a nossa vida. E a gente tem que entender e aceitar que tudo tem um tempo. Atrasou? Respira fundo e fala, Deus, algum propósito essas coisas devem ter. Porque quem guia a minha vida é o Senhor, não é o tempo. Pessoas pacientes não ficam facilmente irritadas, agitadas e não demonstram intolerância. Amém? Vamos falar sobre amabilidade. Gente, como tá difícil nos dias de hoje a amabilidade. Eu acho que esses 3 pontos aqui tá bem complicados nos dias de hoje, porque a tecnologia faz com que a gente se caia. Ontem eu estava ouvindo que, por exemplo, o Gabriel ficou sem internet, e eu também estava esperando para participar do culto, e eu não conseguia. E aí achei que estava no culto certo, era o culto de domingo. E a gente vê que a gente fica numa ansiedade, por que não está acontecendo? Hoje está muito mais difícil, né? De exercer isso do que antes. E a amabilidade também, com essa interação com telas, está ficando cada vez mais difícil. Esse contato amável com o próximo, né? A gente está atropelando fases, né? Então vamos ver a amabilidade. Amabilidade é ser genuinamente gentil com qualquer um e com todos. Isso pressupõe que todos merecem ser tratados com amabilidade, independentemente das diferenças de pontos de vista ou culturais. Até mesmo político, religioso, independente da cultura, nós temos que ser amáveis.
E aí vamos para Provérbios 11, 17, que diz assim, ó. O que faz o bem beneficia a si mesmo. Olha! Quem pratica o mal, não só... Quem pratica o mal só se prejudica. Só se prejudica. Quando fazemos o bem, beneficia a si mesmo. Eu estou fazendo o bem para o próximo. Ele está recebendo. Ele está recebendo. Mas eu estou ganhando muito mais. É igual a questão do perdão. Eu perdoo o próximo, mas quem recebe a maior bênção sou eu. Porque ele liberta, ele cura, ele renova, ele dá paz, dá tranquilidade, volta o sorriso, pensamentos bons, tá certo? Então, Provérbios 11, 17. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Faça o bem que você vai ser beneficiado, tá certo? E a amabilidade, ela se preocupa com o bem-estar dos outros, mostra compaixão quando necessário, ela dá assistência aos outros, mostra cortesia e benevolência a qualquer um, independente do seu credo, religião, né? Da sua cultura, da sua opção política. Seja amável, tá certo? Amabilidade. Próximo. Tô conseguindo, vamos chegar aí no terceiro. Ai, gente, eu tenho que falar desses 3 hoje para na semana que vem a gente falar dos outros 3 últimos e fazer a conclusão, tá certo? Vamos falar então da bondade. Aí, é o desejo verdadeiro de ajudar os outros. Ela não se aproxima ou entretém o pecado. A bondade faz coisas certas e desafia outras pessoas a fazer o mesmo, mesmo que a conversa seja desconfortável. É decente, honesta, moral, honrosa, virtuosa e cheia de integridade. Tiago 3,13 diz assim, ó. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honrosamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Lindo, né? Seja sábios e inteligente. Quando você faz o bem, quando você demonstra bondade, você está sendo sábio e inteligente. Que sabedoria é diferente de inteligente, a gente já falou isso, né? Sabe qual é a diferença de sabedoria e inteligência? Vamos dar um exemplo? Vamos? Ó, sabedoria, pegar um aí do tomate. Sabedoria é saber que o tomate é um fruto. Inteligência, você saber isso, que o tomate é o fruto, é um fruto. Sabedoria é não colocar na salada de fruta, tá? Boa, né? Então, inteligência, os livros podem dar. Sabedoria, você encontra na vida, na palavra de Deus. A vida estudando a palavra de Deus. Isso é ser sábio. É ter conhecimento que vai além dos livros. É saber aplicá-lo. Tá bom? Porque às vezes a gente tem todo o conhecimento, mas não tem a sabedoria e a humildade de passar, de aceitar. Às vezes a pessoa é muito rica, mas não tem sabedoria em usar suas riquezas, não é? E às vezes a gente vê aquele pobre que mal tem um lugar para morar, com tanta sabedoria, e acaba sendo agradecido e glorificando a Deus por tudo que tem. Então, a bondade só relembrando, a bondade é uma coisa certa e desafia pessoas e faz o mesmo. Quem
Conversa seja, mesmo que a conversa seja desconfortável, a gente faz o que é certo. É decente, é honesta, é honrosa, é virtuosa e cheia de integridade, tá certo? Aqui. Hum. A... Vou mudar aqui para deixar vocês, né, aqui. Então, só falando da bondade, aí, ó, ela é excelência moral e espiritual. Então, essa bondade, ela é para com o próximo, para aquele que não está tão próximo. Essa bondade, ela é aplicada com o meu conhecimento. Essa bondade, ela vem acompanhada de sabedoria, porque sem sabedoria a gente não consegue exercer a bondade, ela pode se tornar uma vaidade. Sabe aquela pessoa que dá a moeda, a esmola e fala: oi, gente, tira selfie, sabe, dando a comida para a pessoa e posta na rede social. Quer dizer, ela está fazendo o bem, mas não tem sabedoria, né? Ela está querendo se promover, apresentar, dizer que está fazendo aquilo, mas aquilo não está sendo bom, não é? Então a bondade, ela vem com amor ao próximo, junto com as outras características, né? Com a amabilidade, etc. E com a sabedoria. Você precisa saber usar a bondade. Ser bom não é ser bobo. Tem muita diferença disso daí, tá certo? Então aí, ó, falamos da bondade e falamos aí da benignidade ou amabilidade. Bom, eu quero que vocês coloquem alguma dúvida se vocês tiverem dessas seis características que nós falamos, tá certo? Que foi amor, alegria, paz, que foi paciência, amabilidade e bondade. Para que semana que vem, os outros três, com o fechamento, a gente não fique nenhuma dúvida, tá bom? Consegui terminar no tempo. Ai, meu Deus. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui hoje. Não é fácil a gente seguir os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é vindo de Deus. Ele deixou esses frutos, esse fruto para que nós possamos resistir aos dias maus, para nos guiar. E essa militância, né, essa milícia que tem contra a carne, ela é constante, mas ele também é presente. E a gente viu lá que Paulo fala, como é que eu vou resistir a tudo isso? Ele fala, através de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Através da leitura da palavra, através da oração, mas acima de tudo, gente, da palavra de Deus. Ela precisa estar firme em nossos corações, para que a gente possa enfrentar essa natureza humana, que é difícil para mim, que é difícil para você, como foi para o apóstolo Paulo, que também foi para Jesus, é só através da palavra, tá bom? Amém? Vamos orar? Agradeço a todos que estiveram participando, o Gabriel, a Letícia, a Sandra, o Afonso, a Milena, a Fernanda, o William, ai, gente, todo mundo aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês ricamente. Vou orar agora porque Deus abençoe suas famílias, sua noite. Receba essa bênção aí no seu lar. Santo Deus, eterno Pai, te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Que o fruto do teu Espírito, Senhor, possa ser presente como uma característica nossa de sermos os teus filhos. Que haja em nós, Senhor Deus, esse fruto abençoador, para que eu possa amar o próximo, Senhor, para que eu possa falar da tua palavra. Abençoa todos que estiverem na live, os seus lares, suas famílias, Senhor, que tu esteja visitando, que, Senhor, se houver doença, que tu promova a cura,
Se haja desemprego, abra uma porta de emprego. Senhor, se não há paz no seu coração, que tu venha com a tua paz que excede todo entendimento e, Senhor, entre nesse coração, que haja alegria, bondade, Senhor Deus, em cada vida aqui. Que teu amor, Senhor Deus, nos cubra nesta noite e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo lindo. Beijo, fica com Deus. Deus abençoe todos. Vai. Quero fazer um convite para você que está aí, cabisbaixo, talvez com depressão, triste, ansioso, solidão, angústia, medo, incerteza. Eu quero convidar você a trocar tudo isso por 30 minutos de estudo bíblico. Basta se inscrever, acessar o nosso canal para conhecer a palavra de Deus e trocar tudo isso por esperança, amor e fé. Deus abençoe.